Aqui é bem detalhado, a segunda parte desse capítulo da concentração correta vai falar dos estágios da concentração. Como que é o passo a passo, então, dessa meditação? Para cobrir todos os estágios da concentração, vamos considerar, então, um meditante que segue todo o caminho da meditação da serenidade, que fará progresso muito mais rápido do que um meditante típico, se ele seguir uma série de possibilidades de concentração, né? Primeiro, ele recebe seu tópico de meditação, né? Escolher um objeto para se concentrar. Ou ele seleciona por si e se retira para um local silencioso. Ele recebe de um mestre ou ele seleciona por si para depois ele colocar para um local que menos barulho para poder se concentrar. Assume uma postura, no item 2, de pernas cruzadas confortavelmente, parte superior ereta, uma mão sobre a outra no colo, cabeça firme, boca e olhos fechados. Respiração fluindo naturalmente pelas narinas, o item 3. O 4, foca a mente no objeto e nele tenta mantê-la fixa e alerta. Os olhos podem ficar abertos se você escolher um objeto visual, né? Se a pessoa precisa meditar usando a vela, um objeto de argila, a vela vai ser para focar no elemento fogo, a argila vai ser no elemento terra, né? Nota possíveis divagações rapidamente, segura, traz de volta, mas gentilmente, firmemente para o objeto. Você tenta perceber, né, que você vai estar ali num processo de fixação, percebe quando vem uma divagação, você consegue segurar e controlar de uma forma gentil para voltar a atenção completamente ao objeto, repetindo tantas vezes quanto necessárias. Esses 5 aqui é um estágio de concentração preliminar. O objeto é o sinal preliminar, né? O objeto sendo a escolha do que você colocou para ficar focado nele. Aí depois vai vir uma euforia inicial que se acalma, a mente se acomoda à prática, surgem os 5 obstáculos borbulhando das profundezas, pensamentos, imagens, emoções obsessivas como explosões de raiva, de desejo, ressentimento, mente pesada, agitação, dúvidas, tudo isso vai vindo, né, nesse processo contínuo aí de concentração. Está avisando já que ele percorreu isso e percebeu tudo isso, né? Com paciência e esforço contínuo, os obstáculos são vencidos. Para um obstáculo forte, você pode trocar o objeto para um que expressa exatamente o oposto ao obstáculo. Então, você precisa perceber, você está focado tanto num assunto, eu preciso, então, escolher um obstáculo que seja representativo com a força suficiente para se opor àquilo, se é um apego sensorial, apelo sensual, vai focar num obstáculo mais forte ainda. Os 5 fatores mentais de absorção, de entendimento, de absorção no sentido de você conseguir entender isso, conseguir assimilar isso, né? Ele usa a palavra absorção, vamos lembrar que absorver é assimilar as coisas. Vem em seu auxílio, aumentam o seu poder, conectam entre si e movimentam a mente em direção à concentração correta. Os 5 fatores mentais de absorção, então, são esses 5 aqui. Vamos citar, então. No primeiro fator, você vai aplicar a mente inicialmente. Faz o trabalho de direcionar para o objeto, como se fosse dirigir um prego através de um bloco de madeira, ou como se estivesse batendo um sino, o ato de bater um sino. Os 5 fatores, né, uma observação aqui, são 5 que se opõem aos 5 obstáculos que já foram falados lá atrás, no esforço correto. O fator 1, então, ele se opõe ao torpor e à sonolência. A gente falou lá, cada fator aqui vai ser oposto a alguma coisa. O 2, por exemplo, que é de aplicação sustentada, depois que houve a aplicação inicial, vem a sustentada, que ancora a mente no objeto, né? De mais perseverança e tal. Ele se assemelha à reverberação do sino. Então, você bateu o sino, agora está ressoando, reverberando. E essa oposição é a dúvida. Existe uma sustentação, que é uma coisa oposta ao ato de duvidar, do ato de ficar inconstante, né? O fator 3, que chama de arrebatamento, acontece nesse fator um deleite e alegria que acompanha de um interesse favorável no objeto. É como se fosse um viajante cansado que vê um oásis ao longe, e esse fator é bom para calar a malevolência, né? Os pensamentos de aversão e etc. E o fator 4, felicidade, sentimentos prazerosos que acompanham a concentração bem-sucedida. Você sentiu que a concentração foi concluída com sucesso, acaba percorrendo por todo o seu corpo um sentimento prazeroso. É como se assemelhasse ao viajante que estava vendo o objeto, ao oásis ao longe, agora ele bebe do açude e descansa à sombra. Para tentar entender o que acontece nesse fator 4 é esse descanso que o viajante do deserto lá conseguiu alcançar. Se opõe, então, à inquietude e preocupação, né? Não há mais possibilidade de você ter esses fatores aqui quando você atinge o fator 4 de felicidade. E para finalizar, o fator 5, ele unifica a mente, que é a função principal de unificar a mente no objeto, né?
se opõe ao desejo sensorial e o mais tentador para a distração. Então, para você realmente unificar e concentrar totalmente a mente, você vai ter que tirar todos esses, atingir o caminho desses fatores todos, de forma que você vai conseguir vencer esse desejo, essa tentação pelo desejo, né? Que é uma das maiores, o maior de todas as distrações. E aí você fortalecendo os 5 fatores de absorção, esses 5 obstáculos se estudam em um estado de latência, onde não podem impedir o seu avanço na sua concentração. Você está indo já para o estágio 15, né? O objeto passa a ser chamado de sinal de aprendizagem, já chama de outro nome, ao invés de objeto, ele é um sinal de aprendizagem. O disco de barro fica nítido na mente, você focou tanto nele, né? Você consegue visualizá-lo mentalmente, a respiração trará uma imagem reflexa da sensação dos toques das correntes de ar se movimentando pelas narinas. Então, esse estágio de tanta concentração na respiração, um ficou focado no barro, outro ficou focado na respiração, ele fala que você vai conseguir visualizar a imagem e a sensação de cada toque das correntes de ar passando pelo seu nariz. São caminhos lá na frente. Vamos lá. No devido tempo, o objeto se torna sinal parelho, mais um nome diferente aí. O objeto de sinal de aprendizagem foi para sinal parelho, uma imagem mental purificada, mais brilhante e clara do que o sinal de aprendizagem. Então, a pessoa continua na concentração, esse sinal apresenta-se mais brilhante na sua mente. A concentração de acesso é o estado em que os 5 fatores de absorção bloqueiam os 5 obstáculos, a mente está na vizinhança da absorção, ou seja, está muito perto de conseguir assimilar tudo isso, mas é necessário trabalho para que se torne completamente imerso no objeto, uma marca que define a absorção de fato. É como se fosse uma criança ainda aprendendo a caminhar, caindo, levantando. Depois a mente no passo 18 é levada à absorção. É como se fosse o adulto que já quer caminhar, simplesmente levanta e caminha ereto sem hesitação. A concentração no estado de absorção ela é dividida em 4 níveis, os 4 jhanas, são observações meditativas, absorções meditativas, e 4 estados imateriais. Vamos ver então o que são os 4 jhanas. O primeiro jhana ele é constituído pelos 5 fatores de absorção, aqueles que a gente falou lá: aplicação inicial, aplicação sustentada, arrebatamento, felicidade, unificação da mente. Você tem que atingir uma maestria, não negligenciar a prática sustentada e não se tornar confiante demais correndo para o próximo jhana. Então não adianta você querer ir para o jhana 2 se você não tiver extremamente sustentado no entendimento de todos os fatores, dos 5 fatores que foram falados no slide anterior. O segundo jhana já é composto somente por arrebatamento, felicidade e unificação da mente. A pessoa venceu esses estágios iniciais, além de outros elementos que acabam vindo na mente, como a confiança da mente, que ele traz, que ele percebeu isso quando ele atingiu o segundo jhana. A aplicação iniciada e a sustentada, então, eles aparecem com o tempo como grosseiros. Ele percebe que não é necessário ter esse estágio inicial, essa necessidade de tentar manter, né? É natural quando a pessoa vai atingindo maestria numa coisa, ela vai ter uma coisa já vencida, né? No terceiro jhana, então, ele supera o arrebatamento, que é uma coisa que causa excitação. Ficam, então, só a felicidade e a unificação da mente. A vigilância, clara, compreensão e equanimidade surgem. Então, são processos que vão nascendo junto com esse processo de não necessitar mais do arrebatamento e se penetrar mais na felicidade e na unificação da mente. O quarto e último jhana, a unificação da mente e a sensação neutra. A felicidade é vista como grosseira diante da sensação que não é prazerosa nem dolorosa. Possui uma vigilância especialmente pura e alto grau de equanimidade. Então, ele conseguiu atingir um estágio que a equanimidade é citada também no esforço correto, né, no capítulo anterior. É um grau em que você consegue observar as coisas em volta sem simplesmente ter que se envolver com ela. Consegue ver os fatores de ação e reação dos eventos ao seu redor, né? E depois dos 4 estágios dos jhanas, né, absorções meditativas, são os 4 estados imateriais, que não são objetivos pelo refinamento de fatores mentais, mas pelo refinamento de objetos. No caso aqui, há uma substituição de um grosseiro para um mais sutil. Eles são nomeados de acordo com seus respectivos objetos. Então, os estados materiais, a gente já citou lá atrás, a base do espaço infinito, a base da consciência infinita, a base do nada, a base da nem não percepção, da base da nem percepção, nem não percepção, nome imenso que eles criaram, né? Você conseguir nem perceber, nem não perceber as coisas.
são tão sutis e remotos que tornam difícil uma explicação verbal clara. Isso aqui é para o nível avançado, né, de concentração. O último dos quatro se situa no ápice da concentração mental. Ainda assim, essas absorções alcançadas pelo caminho da meditação da serenidade, embora muito exaltadas, carecem de sabedoria e insight. Portanto, não são suficientes ainda para obter a libertação. Então, a sabedoria e insight, que é o próximo capítulo. Então, assim, é, o último slide aqui, então, para todo mundo está achando muito denso, é muito conteúdo. Eu decidi concentrar porque realmente são muitas coisas que atingem níveis avançados, né, de meditação. Não adianta a gente ficar parando em cada um se não percorrer o mais básico, né? A tentativa de uma explanação rápida e superficial por todo o livro, né? E aí nos comentários a gente foca em alguma coisa que vale a pena revisitar. E o último slide fala da concentração momentânea, que ao invés da fixação da mente em objetos com exclusão de outros, essa não restringe a amplitude da consciência, sem excluir os fenômenos, deve-se direcionar-se a vigilância para os mutáveis estados do corpo e da mente, observando qualquer fenômeno que ocorra sem fixação. A concentração se torna mais forte até que se estabeleça em um foco único no fluxo constantemente mutável de eventos. Apesar da mudança de objeto, a unificação mental permanece constante e, no devido tempo, adquire força para impedir os obstáculos em grau idêntico àquela da concentração de acesso, naquela que você precisa de ficar lá parado e se concentrando. E essa aqui é uma concentração de momento a momento, de forma fluida, né? Essa concentração fluida e imóvel é desenvolvida pela prática das 4 fundações da vigilância, que é praticada ao longo do caminho do insight. Quando suficientemente forte, ela propicia a penetração no último estágio do caminho, o surgimento da sabedoria. Então, citando mais um tipo de concentração em que você não é aquela em que você está parado e focado somente na contemplação da respiração, de outros fatores do corpo, da respiração, usar um objeto como concentração, mas se concentrar em todos os estágios mutáveis de corpo, mente e fenômenos que ocorrem na nossa frente, né?